Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará, nossa grande parceira. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar com segurança e credibilidade. Nós estamos no canal do YouTube, também no Spotify, e você pode nos seguir lá no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Diógenes Ribeiro, que é cardiologista e ecocardiografista, Perfeito, não é isso? perfeito. E também atua na área de cardiologia do esporte. Dr. Diógenes, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Vinham dizendo aqui sempre no início que nossos dias estão tão corridos, é um dos pontos até que eu vou abordar aqui com o senhor, e quando a gente, parece que os dias estão ficando mais curtos e as nossas atividades mais longas e intensas, e aí quando você tira um tempinho ali do seu dia para fazer uma coisa diferente, né, que é conversar aqui com a gente, aqui no nosso podcast, realmente a gente fica muito agradecido, então seja muito bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, bom dia a todos os seguidores aí do Fala Gol. Perfeito. E para mim é um prazer estar participando desse podcast, já bem conceituado, com credibilidade, como você bem colocou. E estamos aqui à disposição para trazer informações sobre um tema, né, proposto, né, bastante interessante, que faz parte do nosso dia a dia, tanto na prática do, né, pessoal como profissional também. Exatamente. Nós vamos falar aqui, vou até ler aqui, que é a importância dos exames cardíacos para atletas e praticantes de atividade física. A gente sempre escuta, Dr. Diógenes, que antes de você iniciar, eu escuto isso desde sempre, né? Antes de iniciar uma atividade física, você tem que fazer exames de saúde, inclusive na própria academia, quando você vai se fazer ali a sua inscrição, a matrícula, eles pedem um atestado médico, né? Pedem, você responde algumas perguntas justamente para saber como é que está a sua saúde. Isso já de muito tempo, realmente, que eu vejo. Não sei se todo mundo faz isso, né? Mas sempre eles pedem isso. E realmente é importante essas informações para a academia, para que a pessoa comece a praticar a atividade, e o porquê, né, que ela é importante. Perfeito, Cássio. De fato, essa preocupação é válida, né? Não é de hoje, já tem um certo tempo. Inclusive já está sendo descrito nas diretrizes e recomendações, né, bem conceituadas, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, inclusive, tem uma diretriz de 2019, tem 5 anos, que foi atualizada, né, nesse período, e que justamente serve para orientar os profissionais de saúde a fazer essa avaliação devida antes de iniciar uma atividade física, a chamada avaliação pré-participativa, né? E para que isso, né? Por que isso? A gente sabe que o esporte, antes de tudo, né, como considerando seu bem-estar, e inclusive é utilizado como pilar do tratamento de várias condições clínicas e físicas. No entanto, naquele momento o corpo, dependendo da modalidade e intensidade, é submetido a um estresse, né? É importante que o indivíduo, tendo algumas condições, né, que mais críticas, o impede de se submeter a esse estresse mais físico, né? Sob risco de prejudicar a sua saúde. Né? De fato, essa avaliação pré-participativa, de modo simplificado, é justamente responder a pergunta que às vezes o paciente chega, né? Doutor, quero saber se eu vou morrer ou não fazendo esporte. Né? Essa é a principal, né, pergunta. E, de fato, essa preocupação, né? É fazer uma avaliação para identificar potenciais riscos que, em último estágio, né, levariam a uma situação de morte súbita do paciente ali durante a prática física. Lembrando para todos que é uma situação extremamente rara, mas, de fato, quando acontece, vira uma tragédia, né? Claro. Uma pessoa saudável, rígida, que estava ali para procurar saúde e, de repente, né, é surpreendido com a situação dessa de morte, né? Então, essa avaliação pré-participativa, que inclui desde anamnese, exame físico e alguns exames complementares, né, de acordo com a individualidade de cada paciente, a modalidade do esporte que ele for fazer e a intensidade, é fundamental para estratificar os riscos desse paciente, reconhecer situações que precisam ser melhoradas, ajustadas ali, ou controladas,
ao ponto de liberá-lo com segurança para a prática esportiva, né? Sua prática. E não necessariamente apenas uma prática esportiva, né? Como a gente falou aqui, é uma atividade física que ele venha fazer. Então, realmente é muito importante ele fazer essa avaliação prévia para que ele tenha. E como é essa avaliação? O que é que ele precisa, quais são os exames que ele precisa fazer para que ele se sinta seguro para iniciar a atividade? Não, perfeito. Você tocou um ponto interessante que não é só o esporte, isso é uma atividade física, né? E é interessante aqui a gente conceituar, né? Então, atividade física é tudo aquilo que gera um movimento, né? Então, se você vai deslocar daqui para o estacionamento do carro, vai caminhando, né? Ou sobe um lance de escada, ou pega um peso ali no supermercado, isso são atividades físicas, é verdade. Né? Já com o exercício físico, é uma atividade física programada, sistemizada, com um certo objetivo, né, que visa ali de modo regular. Importante ressaltar isso. Melhorar a habilidade, né, em algum aspecto ali. Pode ser de flexibilidade, de motricidade, de força, melhorar a potência, a longevidade, enfim, distância percorrida, enfim, né? E obviamente todo mundo que vai se submeter a esse tipo de atividade física ou atividade esportiva, exercício físico, precisa ser avaliado, né? Lembrar que o exercício, a atividade física tem basicamente quatro objetivos, né? Quando a gente fala em movimento, atividade física, a gente pensa naquele cara que está correndo a maratona, né? Mas o exercício físico como sua função ali, né? Primeiro para reabilitar, o paciente está bem, saiu de um evento grave ou agudo, infartou, insuficiência cardíaca, e ele precisa voltar à sua vida normal, então cumpre o papel de reabilitação, né? Cumpre o papel de terapêutico. Então, o paciente está lá com sobrepeso, vai lá no endócrino, vai lá no ginecologista, ou vai no geriatra e foi reconhecido ali uma hipertensão, diabetes, né? Uma síndrome metabólica, distúrbio de colesterol. Sim. E dentre lá as alternativas terapêuticas, tem que fazer atividade física. Então precisa também ser estratificado para definir os riscos, né? Além desses dois pontos, tem o recreacional, que é o que a gente praticamente convive, fazer o seu beach tênis ali, o futebol do final de semana e tal. E o último papel, que é o competitivo, né? O esporte cumpre esse papel. Então, dentro desses quatro pilares, né? A gente define diferentes perfis de pacientes que, logicamente, precisam passar por uma avaliação. Que seriam diferentes também as variáveis. Diferentes, exatamente. Cada uma com a sua demanda, cada uma com a sua modalidade, a intensidade bem definida, para se, de fato, seja gerenciado os riscos, né? E assim liberar de modo seguro para essa prática física, né? Então, como é feita essa avaliação? Perfeito. Primeiro, é importante uma anamnese bem detalhada, né? Passando por exame físico, rigoroso, e alguns exames específicos. O que a gente quer encontrar, basicamente? São situações clínicas que geram risco. Quais são esses aí? Nesse momento, a gente divide dois perfis de pacientes, Crasso. A gente tem aqueles com mais de 35 anos e os mais jovens, menos de 35 anos, né? Os mais jovens, geralmente o nosso receio é aquele que tem aquela doença congênita que não foi diagnosticada ainda. Né? Ou então ele tem algumas condições hereditárias que muitas vezes não se manifestaram ainda, mas diante do estresse pode se manifestar. Perfeito. E aí entram, né, as doenças arrítmicas, as cardiopatias hipertróficas, termos mais técnicos são as doenças que a gente tenta identificar. Né? Sim. Fica à vontade. E no segundo grupo, aí entra aquele risco do paciente que pode ter um infarto, né? As coronariopatias. Então, mais de 35 anos, nossa atenção volta principalmente para esse tipo de paciente. Então, na história clínica, na anamnese, a gente vai procurar elementos que possam identificar uma dessas situações. Então, a gente vai ver desde o histórico dele, do paciente, histórico de vida, se já fez atividade física no passado ou não, né? E uma história de doença pregressa, tá? E aí, epidemiologia, se ele vem de uma área endêmica de Chagas, por exemplo, tem que fazer exames específicos.
algumas regiões no mundo, por exemplo, no norte da Itália, Veneto, tem uma doença muito temida, que é a displasia ritmogênica do ventrículo direito, então gera arritmias. Né? Passada essa parte da anamnese bem detalhada, bem feita, né? Então a gente tem que avaliar sintomas eventuais que ele sente. Né? Durante a atividade física, você sente palpitação, batedeira no peito, sente dor no peito, cansaço, tontura. Esse cansaço é um cansaço novo. É interessante o atleta, que é atleta bem condicionado, né? Então ele não vai ter aquele cansaço que a gente está habituado a ver. Sim. Mas um paciente atleta, mas que agora ele não está conseguindo evoluir na sua planilha de treino, né? Ele não consegue chegar naquele pace, vamos dizer assim, que outrora ele fazia com mais frequência, né? Às vezes ali está um sinal sutil de algo que está errado, né? E além disso, partindo dessa anamnese, a gente vai para o exame físico, a gente vai procurar desde uma escuta cardíaca e pulmonar mais direcionada, né? Então, uma escuta cardíaca, ver se procurar sopros, né? Uma escuta pulmonar, ver se tem algum som que indique, por exemplo, o paciente tem asma, alguma doença pulmonar crônica, né? Palpação de pulsos, aí, as doenças vasculares, né? Sim. O estereótipo físico ali do paciente, questão osteomuscular, aspecto motor inicial, né? Bem básico, mas naquele momento um olhar clínico para isso. E o terceiro ponto, que são os exames complementares, né? As diretrizes básicas, né, mais atuais, a maioria das diretrizes orientam que faça pelo menos um eletrocardiograma, né? Aquele que coloca os fiozinhos ali no tórax, enfim, e sai aquele traçado, né? Sim. O pessoal às vezes não dá tanta importância, acha que é só um eletro, né? Um exame de triagem, mas esse exame diz muitas informações para reconhecer aquelas patologias que eu citei anteriormente, né? Então, aquele traçado ali, né, pode gerar padrões que indiquem canulopatias, doenças da arritmias, aumento do coração, valvulopatias. Então, já tudo isso você já consegue fazer, meio que identificar no eletro. Isso com exame, uma história clínica, exame físico e o eletrocardiograma. Sim. Sim, pode ficar à vontade, beber água. Porque, então, iniciaria, vamos dizer assim, que o primeiro exame diretamente do coração seria o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, isso aí é o básico, né? Está em todas as diretrizes, cara. Inclusive a brasileira segue isso. A europeia, o COI, né, Comitê Olímpico Internacional, segue isso. A americana, que é um pouco mais restrita quanto a isso, ela só orienta a anamnese e o exame físico. Eles com aquela busca por uma conduta economicamente mais viável, né? Sim. Né? Eles pensam que não é o custo com o eletro, mas uma interpretação errada do eletrocardiograma pode gerar custos adicionais, investigações adicionais desnecessárias. Né? Sim. Então eles não visam nem o custo do eletro, que é barato, mas o que aquela interpretação pode gerar. Então, fiz uma ressonância, pedi um teste ecométrico, né? E aí vai a tomografia, e aí sim iria onerar o custo da avaliação e também tira daquele eventual indivíduo que tem menos acesso à atividade física, ele poderia eventualmente limitá-lo a iniciar a atividade física, né? Já que vai ser um rigor ali maior na prática. Mas a brasileira, né, a diretriz brasileira recomenda o exame físico, o exame físico, a anamnese e o eletrocardiograma. Esse aí, isso estando ok, ele está apto a iniciar. Essa seria a avaliação inicial. Né? Você falou aí no ponto eu achei muito bacana a diferença de atividade física e exercícios físicos, né? O exercício ele tem um objetivo, ele tem um peso, né? Ele tem uma carga ali para você. A atividade é tudo aquilo que você se movimenta, né? Perfeito. E você falou que existem níveis de pessoas, níveis de exercícios físicos, né? Chegando até os que são realmente esportistas, né? Que são pessoas atletas profissionais. Eu ouvi falar, não sei se isso é verdade. Você deu um exemplo aí de o cara jogar futebol no final de semana, né?
Eu ouvi falar que você jogar futebol só no final de semana, ele pegar ali não faz atividade, exercício físico nenhum durante a semana, faz nada, trabalho ali totalmente parado, e quando é no sábado à noite, vai lá e vai fazer sua atividade. Correr ali de forma intensa. Isso prejudica? Isso porque eu ouvi dizer que isso é pior do que você até ficar sem fazer exercício. É interessante, Cássio. Sempre houve essa dúvida, né? Sim. Aquele paciente passa a semana sedentário, Isso. o estresse ali do dia a dia, uma dieta que não está, talvez, adequada. Mas chega no sábado, aí corre ali 60 minutos. Já dá um gás ali, mostrar a sua habilidade aos seus colegas. Vou fazer ali, aqui o meu exercício aqui. E mais que isso, às vezes vem a cerveja, passa o dia todo. Isso, exatamente. Enfim, exatamente. Mas interessante. Obviamente que eu criei aqui um cenário bem extremo, né? Mas interessante que tem trabalhos até recentes que dizem que essa atividade física, embora pontual na semana, gera um benefício cardiovascular melhor do que você passar sem fazer nada. Olha aí, interessante, né? Tá certo? Obviamente que eu criei um cenário daquele cara que é totalmente estressado, que dorme mal. Sim. De fato, isso aí realmente, né, não é o recomendado, né? Mas se você mantendo uma vida ali minimamente ativa durante o dia, né, no seu trabalho, né, andando de alguma forma, né, não está fazendo um exercício físico regular, pode não estar fazendo exercício regular na semana, mas está ali pelo menos semanalmente, você colocando o corpo à prova, fazendo exercício, aquilo ali gera um ganho, né, tanto do ponto de vista cardiovascular como de força, eventualmente, né, para manter a musculatura, né. Perfeito. É o ideal? Não, né? O ideal, a gente já pode entrar nesse assunto, né? Que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é que se faça pelo menos 150 minutos, 150 a 300 minutos por semana, né, de atividade pelo menos moderada, né? Podia ser o quê? Uma caminhada, podia ser um futebol, né? Uma musculação. Exato. Mas eu estou falando do aeróbico, né? E aí, se puder associar, você coloca mais 2 momentos na semana de exercício resistido. Que seria a musculação. Perfeito. Então, vamos lá. Então, tem 150 minutos, então eu posso dividir 3 dias, 50 minutos, né? Segunda, quarta e sexta, a minha caminhada, 50 minutos, ali dando volta no condomínio, na praça próxima de casa, ou na esteira, né? De moderada intensidade. Aí o que é isso? Aí sim, uma caminhada mais vigorosa, né? Você percebe que o coração está um pouco mais acelerado, que você estiver conversando com o parceiro ali, você vê que a frase começa a ficar um pouco entrecortada, né? É sinal ali que você está com intensidade mais moderada. Ali é a intensidade que está gerando ganho cardiovascular, né? Diferente daquela caminhada com o cachorro ali, né? Vem de leve ali, né? Tem o seu ganho, mas não estaria dentro desse perfil. E aí você tenta encaixar, além da segunda, quarta e sexta, mais 2 dias de exercício resistido, que é a musculação, passeio funcional, né? Outra atividade que parece força, flexibilidade, aí vai o pilates, né? Ou hidroginástica, né? Então, esse exercício que foge da linha do aeróbico e que os dois juntos seria o cenário perfeito para gerar todos os benefícios cardiovasculares, além do benefício de preservação da força, da preservação da massa muscular, né? Fixação de cálcio nos ossos, o benefício mental, né? Psicológico que o esporte e a atividade física traz, tá? Comparar, inclusive, qual era o melhor? Se era o aeróbico, fazer, né, o chamado Cooper ali, né? Ou fazer a musculação. Né? Houve uma discreta melhora para a musculação, tá certo? Embora os dois ali estejam equivalentes. E se realmente quiser ter o benefício pleno, aí seria os dois juntos. Seria essa recomendação. É o que a gente orienta, inclusive, no dia a dia do consultório. Incentiva isso. Porque dizem que a musculação, eu vi aquele, tem um profissional bem conhecido, o Márcio Atala, que ele disse que isso que foi ele falou, que quando você exercita as pernas, parece que assim, há uma ligação entre pessoas que exercitam as pernas, musculação mesmo, se fortalecem os músculos das pernas,
quanto mais você fortalece os músculos da pernas, na sua idade de jovem e fase madura, diminui o risco de demência, Sim, né, no futuro. Isso Ele falou, não sei se procede, né? Não, isso é fato no seguinte sentido, né? Hoje a gente tem algo que está cada vez sendo considerado mais precioso, que é a massa muscular. Massa muscular, Então, sim. quanto mais massa muscular, isso é sinal de mais saúde, tá certo? Inclusive mais cognição, tá certo? Diminui o risco de demência para o futuro, né? E aí um teste que ele citou, inclusive no trabalho, é justamente isso. Vamos testar a força vendo a força das pernas, como é que o idoso levanta, né? Sim. Então aquele que se levanta mais rápido, ou seja, e sinal, consequentemente tem mais força, é aquele que vai ter mais autonomia, geralmente é aquele que está mais ativo no dia a dia, geralmente é aquele que vive mais a vida, vamos dizer assim, né? Sim. Né? E tem todos os benefícios, não só metabólicos, né? Que ele é mais independente, né? Exatamente. E aí ter mais musculatura significa que ter mais um ajuste hormonal, né? Um ajuste metabólico e aí certamente um ajuste cognitivo também melhor. O que diminui E aí o risco de demência, né? Então Perfeito. essa é um experimento aparentemente simples, mas fala muito da saúde daquele idoso. Então se eu tenho um que está ali sentado, 2 idosos, um que se eu peço para levantar e ele levanta rapidamente, né? É diferente, com certeza, a saúde daquele que precisa de uma ajuda, que precisa de um esforço maior. Naturalmente, a gente vai ver diferença de força muscular, de musculatura, né? Dos dois perfis, né? Perfeito. Então, ali é mais quase um exemplo ali dessa riqueza que é a massa muscular. Então, mais um motivo para que a gente orienta os pacientes para manter justamente o exercício aeróbico, mas principalmente o resistivo. O exercício da musculação é o que vai te preservar musculatura, não só para hoje, mas vai dar autonomia mais para frente, né? Essa é a ideia. É a ideia. Eu conversei com alguns profissionais aqui, teve uma médica, um ginecologista até, falando da questão que na menopausa, né, que é interessante manter a atividade física. Aliás, todo momento da vida, né? Sim, é interessante você ter um exercício físico ali, movimentar o corpo. E ela disse que ela fala para as pacientes dela para criar uma poupança de músculo. Né? Olha, cria exatamente isso que você falou, né? A ideia da massa muscular. Então, criar uma didática é essa aí. uma poupança de músculo. O que é a poupança de músculo? É você acumular músculo. Exatamente. Então, você ir criando músculo para uma preparação. Na realidade, você está fazendo um exercício físico, não é para hoje. É para um futuro você quase uma previdência ali para você. Ela foi brilhante. Né? Eu achei fantástica essa comparação dela. Doutor Jorge, voltando aqui para a parte dos exames, né? Assim, você falou da anamnese, do histórico do paciente, do eco, né? Do ecocardiograma. E aí o paciente, o indivíduo, né, já está apto a fazer a sua atividade física. E ali, mas isso a gente está falando de pessoas comuns, né? Uma pessoa vai fazer um exercício físico, vai fazer uma academia, vai fazer, né? Precisa saber se está tudo ok, porque no exercício físico, na academia, existem momentos que você estressa o seu corpo mais, né? Mas é diferente de um atleta, por exemplo. E eu não digo nem atleta profissional, não. Estou falando de um atleta, um jogador, um cara que rotineiramente joga o seu futebol ali, que faz a sua atividade, seu exercício físico, mas também faz um esporte, como o próprio beach tênis, um vôlei, uma natação, né? Porque existem várias pessoas que são até amadores, mas que corrida, amadores, né? Atletas amadores, corrida, muita gente corre pela manhã. Eu conversei aqui com o tio Flavinho, que ele tem uma assessoria, e ele fala de pessoas que são empresários, pessoas que trabalham em regime de CLT, todo mundo. Então, assim, são pessoas que eu fiquei impressionado, mas 5 horas da manhã ele já tá lá na beira-mar e no Iguatemi as pessoas vão lá para correr, né? O rapaz para correr. Então, assim, são atletas amadores, vamos dizer assim, mais que estão fazendo a sua atividade. Para esses, existe algo diferente ou se encaixaria também nesse mesmo perfil do recomendado?
Sim. Eu posso até comprovar isso aí, porque eu frequento também às 5h30 da manhã. A gente tá Você lá vai Beira-Mar, também, na Cocó ali, eu tô você é fazendo nosso atleta, treino ali, né? né? Você tá mais, é corrida também, doutor? Eu comecei corrida e ultimamente tô no triatlo. Tá no triatlo, que é a corrida, a bicicleta. Natação. Nem falei da bicicleta aqui, né? Que muita gente anda muito de bicicleta. Tem a corrida, bicicleta e natação. Natação. Então você tá nos três. Exato, a gente se Olha aventura aí no triatlo. Né? Já faz quanto tempo, doutor? No triatlo tem 5 anos. 5 anos. Então, Inclusive, já antes tá disso, você com certeza já fazia algum exercício. Corrida tem uns 8 anos, 9 anos. Olha aí. Corrida. Então já Comecei faz. por terapia, né? Sim. Pressão subindo um pouco, a glicose alterada, desglicemia, colesterol ali batendo na trave. E aí, a gente, rotina de trabalho. Mas você tinha você era acima do peso? Sim, era acima do peso. E aí começou. Consegui perder o peso, eu perdi mais de 10 quilos aí, consegui engatar e não parou mais. Aí não parei mais. Não parei mais, perfeito. A sua pressão melhorou? Sim, melhorou sem nenhuma medicação. Sem nenhuma medicação, olha que interessante. Porque normalmente você precisa dizer que a pressão você tem que ficar todo o tempo controlando, né? Quando ela aumenta, você tem que ficar todo o tempo controlando, mas a sua. Deu para controlar, a medicação, a gente vai monitorando ali. Perfeito. Então você conhece bem esse mundo, o mundo paralelo aí dos atletas, né? E até você falar porque, dos conceitos, né? Realmente a gente chama de atleta ou profissional, aquele que vive esse treino regular, né? Frequente, com um objetivo definido e que tem como sua principal atividade, inclusive econômica, o esporte, né? Já o outro a gente vai chamar de esportista ou desportista, embora que ele seja o atleta amador, né, no caso aí, né? Que vive por hobby e tal, por prazer, enfim. Às vezes participa de uma competição, né? Porque existem competições, né? Inclusive. Embora conheça alguns colegas, às vezes a gente entra em alguns ciclos de prova que supera o tempo de treinamento até um atleta profissional, né? Por exemplo, no triatlo, o volume de treino, eu faço 12 horas, 13 horas por semana de treinamento, e é um treinamento ainda modesto, porque é o que eu consigo encaixar na rotina. Os colegas mesmo fazem 20 horas de treinamento e tal, e performam como um atleta profissional, né? Sim. Enfim, mas é esse perfil de paciente que a gente está recebendo no consultório, né? Então, veja, aquele paciente de seus 35, 40 anos, 50 anos, que fazem atividade física e querem continuar fazendo essa atividade física intensa, né? Por muito tempo, né? E eles, pela própria idade, pelo histórico familiar, não fogem, ali, apesar do seu histórico, né, de atleta recorrente, eles não ficam imunes aos fatores de risco do dia a dia. Então, a hipertensão está presente, pode estar presente, a dislipidemia pode estar presente, o que é dislipidemia? O colesterol alterado, né? O colesterol alterado, sim. A glicose alterada, né? O pré-diabetes ou diabetes pode estar presente também, tá certo? E é importante o médico estar atento e vigiar todos esses fatores de risco, controlar essas doenças para que ele possa seguir de modo seguro a prática física, né? E aí, onde entra o complemento daquela avaliação inicial. Então, a gente fez a anamnese, exame físico, o eletrocardiograma para o público geral, né? Sim. Principalmente mais jovem, mas passou dos 35 anos, a gente tem que ficar atento a esses outros fatores de risco, né? O histórico de cigarro, o uso de alguma droga lícita ou ilícita, né? Tudo o pessoal ainda está fumando ainda? Ainda conta, bem mais raro, né? Bem mais raro, né? Hoje tem uma história do vape aí que... O pessoal usa vape, né? Que também faz mal, né? Sim, com certeza, doença pulmonar aí. Embora nesse ciclo de atleta, a gente é bem mais difícil. Esse atleta da beira-mar, o atleta do Cocó, enfim... realmente é outra geração que a gente vê aqui e muito, a gente, né, tá muito empolgado com isso, né, que vê que o pessoal está se cuidando, está buscando informação, né, e é uma nova realidade, inclusive epidemiológica daqui para frente, né, em termos de doenças cardiovasculares. Inclusive deve ser incentivado tanto pelo poder privado como pelo poder público também, né, deve seguir essa linha, né. Mas esse pessoal precisa ser cuidado. Ele está exposto a esses outros fatores de risco. Então, na anamnese é uma conversa detalhada sobre aqueles eventuais sintomas que possam estar acontecendo, né? É uma palpitação, uma dor no peito, é um cansaço, é um
é uma performance que não está evoluindo conforme estava Sim, como você, programado, sim, sim. e aí a gente entra nos exames complementares, né? É, e aí vem o ecocardiograma, é um deles, né? Que Sim, se que a gente fosse um já. ultrassom do coração, né? É uma avaliação anatômica e funcional do coração. Hum. Isso é um exame Ah, é que o eco, né? é o É porque ecocardiograma. a gente falou do eletro, né? O O eletrocardiograma. É o eco, ecocardiograma, ele é exato. mais, Vai uma é, análise estrutural, né? Anatômica e funcional do coração. Então a gente vê o tamanho do coração, mede o tamanho das cavidades, vê como é que está o aspecto das válvulas do coração, né? E a contratilidade, enfim, a aorta, né? Que é o vaso que sai ali logo do coração, às vezes pode estar eventualmente dilatada, que precisa de uma atenção e seguir esse paciente, tá bom? Então, além dessa análise estrutural e funcional do coração, que inclusive deve ser feita, eu particularmente coloco dentro da rotina do jovem. Às vezes a gente se surpreende com doença congênita que passou ali pelo eletro, faz o ecocardiograma e está lá uma cardiopatia hipertrófica, uma valvopatia, né, uma doença congênita que precisa inclusive ser corrigida logo, né? E além dessa avaliação anatômica funcional, a gente coloca o paciente à prova do esforço, que é o teste ergométrico, né? Ou o teste cardiopulmonar. O ergométrico é aquele que botar na esteira. na esteira, né? Na Que eu esteira, o vejo. paciente ele vai acelerando, segue alguns protocolos de aumento da inclinação e de velocidade, né? O paciente é monitorizado, tem um eletro lá Que é em uma modo coisa que não. contínuo. Aí a avaliação da pressão, né? E o aspecto clínico, a capacidade física do como é que o paciente se comporta. Se ele vai, como é que ele vai se comportar para chegar na sua frequência cardíaca máxima, se ele vai sentir dor, vai sentir um cansaço, se vai mostrar alguma arritmia, a pressão se vai subir, né? Se tem algum indício, principalmente para procurar doença coronariana. Né? Esse é um dos principais objetivos do teste ergométrico, né? Coloque ele à prova e vê se há algum sinal de coronariopatia, se tem alguma artéria obstruindo, e aí se houver, ir atrás de um exame complementar, né? Vai cateterismo, cintilografia, né? Investigar a doença coronariana, né? Então, basicamente são esses exames complementares a mais que a gente faz, o ecocardiograma e o teste ergométrico. Você falou daquele que usa máscara, né? Que aí justamente o teste cardiopulmonar, ou o ergospirométrico, que é algo que dá mais detalhes do que o ergométrico. Além desses parâmetros que eu coloquei do ergométrico, ele coloca uma máscara ali, que ele fica analisando os gases, e a partir dali ele consegue ver o quanto de CO2 que está sendo exalado do paciente. Tá? E a partir daqui ele mostra o quanto que a gente está consumindo, ele faz uma medida direta ali, de quanto está o consumo de oxigênio, né? Porque você entra oxigênio, vai sair mais CO2 e ele consegue analisar esse consumo de oxigênio que o organismo está tendo no pico do esforço, né? Inclusive ele vai dar uma medida que é o chamado de VO2. VO2 pode ser estranho o nome, mas nada mais é do que a capacidade do organismo tem de ele consumir aquele oxigênio. Então, se ele está consumindo aquele oxigênio, aquele pico de esforço, é sinal que ele está inalando oxigênio, ele está absorvendo, ele está bombeando, ele está distribuindo e a célula está metabolizando aquele oxigênio. Perfeito. Tá? Então, quanto melhor o VO2, né, isso melhor a sua capacidade funcional. Esse é um parâmetro, Cássio, inclusive, está sendo colocado como um preditor, inclusive, de longevidade, né? Sim. Quanto melhor a sua capacidade funcional, medida pelo VO2, menor a mortalidade desse indivíduo, tá certo? Boa. Né? Então, quanto maior o VO2, menor o risco de doenças cardiovasculares nesse paciente. Perfeito. Entendeu? Então, esse dado, quem dá é o teste cardiopulmonar. E além disso, esse teste cardiopulmonar, ele dá uns dados que pode ajudar a gente não só a ver doença, mas analisar como é que está a sua condição metabólica do paciente, identificando algumas zonas, alguns limiares que ajudam na programação, inclusive, do treino, né? Um treino de endurance. Então, tem um primeiro limiar, o segundo limiar, o limiar aeróbico, o limiar anaeróbico, e aí ele define a frequência cardíaca de cada um desses limiares, e assim a gente pode programar junto com o educador físico, o treinador do paciente, um ajuste mais preciso
visando aí o objetivo de cada atleta, né? Perfeito. Então, não necessariamente é em busca de doença, mas em busca de uma melhora, né? Exatamente. Em busca de uma melhora. Aí, nisso aí você pode pegar, sim, algumas patologias ali que precisam ser corrigidas, né? Exato. De modo que é justamente isso. A avaliação não é só justamente para avaliar a doença, né? Reconhecer a situação de risco, mas serve para estratificar os riscos do paciente e, além disso, dar informações que podem ajudar na condução de um ajuste melhor, dar mais uma precisão melhor no treinamento. Perfeito. Qual é quando você faz esse exame mais detalhado, né? O ecocardiograma, com esses exames que você falou aí de força, né? Que, poxa, mede tudo aí, pelo que eu percebi, você vai... Porque quando você coloca o corpo em uma situação de estresse, é aí que você pode pegar onde ele está frágil, né? Exato. Na fragilidade, pelo que eu entendi. E qual é, assim, a situação mais comum de se encontrar é aquela doença coronariana que você falou? Exato, até pelo perfil do paciente, né? Acima de 35 anos, é aquele paciente que chega para fazer todo esse exame completo, né? Menos de 35 anos é o garoto ali da base de um clube de futebol, né? De uma escolinha, que é aquele que vai fazer atividade física mais intensa, né? Então, geralmente ele fica até do eletro. Mas aqui com mais idade, aí sim é feito esses exames, procurar justamente doença coronariana, e a nossa maior preocupação é essa mesmo, né? É tentar encontrar algum indício aí, principalmente do teste ergométrico, que sugira a coronariopatia. A coronariopatia, ela é a obstrução Exato, né? de alguma artéria, o coração precisa ser irrigado, né? A musculatura do coração precisa ser irrigado para funcionar, e esses vasos que correm ali na superfície do coração, né? Por isso que chama esse nome de coronárias, né? Como se fosse uma coroa do coração ali, né? Descendo ali. Faz sentido. Né? E aí e essa coronária que ele percorre ali, que dá a perfusão do músculo para ele funcionar. Uma eventual obstrução naqueles vasos é que vai faltar oxigênio e aí gera uma situação de isquemia do músculo, né? Antes de uma obstrução completa, que é o infarto, né? Que vem com dor, com arritmia, e aí uma dispneia súbita, que gera a urgência para ir para o hospital, né? Alguns indícios podem nos chamar a atenção, que é um cansaço no pico do esforço, uma dor no peito, aquele aperto do peito quando faz um esforço maior, né? Então essas são situações que podem sugerir que durante o esforço, quando aumenta a demanda de oxigênio no músculo, não está chegando porque o vaso está lá com um certo grau de obstrução, né? E aí não está chegando o oxigênio na quantidade acertada, o sangue na quantidade adequada, e aí é onde vem a queixa que se manifesta justamente durante o esforço, né? Então fica um alerta, né? Daquele paciente que está se exercitando no seu futebol, ou vai empurrar o carro ali, fazer um esforço em casa, subir uma escada, ou mesmo no treino da beira-mar, se estiver sentindo uma dor no peito, procurar um médico exatamente logo, uma palpitação, um cansaço excessivo, alguma coisa está errada. E aí a orientação é parar o exercício, né? Parar o exercício, faz a avaliação. E aí se encontrar, né? Por exemplo, uma obstrução dessa, qual seria o tratamento para isso? Aí tem que se confirmar isso, né? Vai para um cateterismo, geralmente passa por um cateterismo. Cateterismo é aquele que você coloca... É o exame que você tem uma punção arterial, né? Ou pela virilha aqui, né? E vai... Ou antera radial aqui pelo braço. E ele segue um catéter meio que né? Como se fosse um cano, um catéter, né? Até lá a coronária, ele joga um contraste. Esse contraste se distribui ali dentro das coronárias, né? E aí tem uma escopia, que é como se fosse um raio-x em tempo real, ele vai mostrando como é que está aquele contraste. Se aquele contraste foi amputado ali, ou não conseguiu passar, aquela coronária está faltando o restante dela. Então está parado. Então é ali o problema. Ou então você vê a coronária e ela simplesmente afina e depois né, volta a um diâmetro que se esperaria. Então ali é uma obstrução significativa. É um exame bem mais complicado esse, né? É um exame mais complicado, tem que fazer no ambiente hospitalar. A anestesia. Né? Exato, aí é o ambiente hospitalar, com um hemodinamicista, especialista. Mas aí você só pode continuar a atividade física, assim... Não, é sob a suspeita de uma lesão dessa, aí a recomendação é parar, né? No máximo você pode orientar o paciente, talvez um exercício de flexibilidade em casa ali, porque ele não fosse exato. Né? Porque realmente parar totalmente são raras as situações que a gente vai dizer para o paciente não fazendo atividade física, né? Então, na suspeita dessa, você pode orientar mínimas atividades, enfim,
mas enquanto não se complementa a avaliação para liberar de novo para uma atividade mais intensa. Aí tem que concluir a avaliação E o ou a procedimento, né? terapia para Porque depois liberar. se tiver entupido, aí tem que se submeter a tem que uma cirurgia, né? proceder o tratamento. O Exatamente. tratamento Aí é colocar aquele stentezinho, aí uma das opções, ou é o stent, né? Ou a cirurgia. Então, o stent é menos invasivo, né? Essa é menos invasiva. Você Né? abre. Não precisa da cirurgia mais aberta, enfim, né? Mas e que, inclusive, grande parte das opções hoje, né, fica pelo stent mesmo, resolve. Né? Menos invasivo, menos né? invasivo. E resolve mesmo. A pessoa vida normal resolve, depois. Tira daquela situação de dor, né? Volta à perfusão adequada, porém o risco continua lá. A doença coronariana, a doença aterosclerótica, que é o que causa a obstrução, está lá ainda, né? E precisa ser bem controlada. Aí vamos atrás de controle adequado da pressão, da diabetes, do colesterol, então mesmo medicação, que a pessoa... e você nunca se vê livre do risco. Entendi. Né? Porque mesmo que você tenha um estilo de vida favorável, é congênito já, é isso? Congênito, né? São vários fatores que levam à doença aterosclerótica. Né? A doença aterosclerótica é a que vai obstruindo os vasos, aquele acúmulo de uma gordura, doença mesmo, com fibrose, com cálcio, que vai obstruindo os vasos. Né? Geralmente, você elimina aquela lesão mais grave, desobstruiu ali com o stent, né? Mas o processo de aterosclerose é difuso, né? Ela está no corpo todo. Você tirou aquela lesão que está mais grave ali. Entendi. Né? Mas aí você tem que tratar os fatores de risco que levam à piora da doença aterosclerótica para evitar que obstrua outros vasos, né? Ou mesmo aquela lesão que botou o stent também, se não cuidar, pode voltar a placa para ali. Mas o estilo de vida ajuda também, né? Até... Sim, obviamente que o estilo de vida controlar, é parte do processo. Controlar a pressão, né? A alimentação. Isso, exatamente. Tudo. Isso é parte do processo, o estilo de vida. Aí ele passa pela alimentação e o exercício também cumprindo seu papel fundamental. Também poder... Uma coisa que me deixa sempre muito intrigado, doutor Jorge, é tirar essa dúvida com você. Eu já vi, e não é tão raro não, porque eu já vi algumas vezes, claro que assim, é difícil, mas sempre às vezes quando se noticia, jogador de futebol morrer em campo. Eu já vi algumas vezes assim, somente com a internet, né, assim, você fica vendo, eu lembro de um caso famoso que teve do São Caetano, faz tempo, um jogador, Serginho, né? Foi o Serginho, pronto. O cara morreu jogando futebol, e eu fico pensando, poxa, esses jogadores de elite, né, assim, profissionais na elite do futebol, eles devem ter um departamento médico muito forte, né? O que é que leva a acontecer uma morte súbita dessa? Atualmente, caso como o do Serginho, talvez tivesse sido mais evitável, né? Vamos dizer assim, né? Naquela época não seria, talvez não fosse tão rigoroso a avaliação, né? Um clube menor, né? Do São Caetano, apesar da posição que estava, né? Em destaque na época, né? E há outros elementos a serem considerados, né? Tem a questão dele particularmente, se não me engano, era cardiopatia hipertrófica, condição que ele já nasce com ela, que vai se desenvolvendo, né? Não sei, aí eu não sei detalhes se de fato ele já tinha um diagnóstico, mas às vezes pela situação familiar, econômica do paciente, ele insiste em manter a atividade física, né? Não tem outro elemento ali complicador, e aí há uma decisão compartilhada ali entre o jogador, o empresário, o clube, né? Aquela situação que às vezes se assume riscos que talvez hoje não se aceitaria mais, né? Tanto é que hoje cada vez é mais raro, embora a gente escute algum outro caso. Na Europa, eu vi um vídeo lá na Europa. Exato, é importante a gente sempre frisar, né, para não gerar pânico aqui, que o exercício faz mal, né? Mas esses casos ganham repercussão, ganham notoriedade justamente pela raridade. Assusta, né? Pela raridade, claro. É uma exceção da exceção, hein? Exatamente. Então, e cada vez mais os protocolos estão sendo mais rigorosos. Inclusive a FIFA liberou um artigo esse ano já atualizando suas orientações, né? Ela recomenda
anamnese, físico e elétrico para todo mundo Ah. e já coloca bem claro alguns direcionamentos para fazer o ecocardiograma, teste ergométrico, um pouco mais rigoroso do que era antes, né? Eu vejo, Então- não sei se é em todos os jogos, mas eu vejo às vezes o jogador com um negócio aqui no Certo. peito, você já No viu? peito, exato. né? Não sei o que é aquilo ali, se é como alguma fosse coisa um para marcador, medir. um GPS, tá igual esses relógios que Ah, a gente para usa ver lá. o que ele corre, né? E aí hoje Mas não tem nada a ver com a exatamente. analisa, tipo aquele holter que coloca, não é isso não. Não, é mais um frequencímetro, frequência cardíaca e um marcador de GPS, geralmente é isso, né? Então ele consegue avaliar, aí tem os departamentos de fisiologia, né? Avalia Sim. quanto que ele correu, qual foi a região que ele mais povoou ali do campo, né? E a frequência cardíaca, e esses são os dados que vão casar aí com os dados da fisiologia, com a saúde do jogador, né? E teve todo o entendimento dele para a estratégia também de tática, enfim, né? Eventualmente. Mas aquele cinto ali é basicamente isso que a gente usa no relógio, né? O GPS e a frequência cardíaca, né? Tem dispositivos novos que estão evoluindo para isso, como se fosse um holter, né, para ser usado durante um treinamento. Aquele holter que a gente está acostumado a ver na clínica, você passa um pouco 24 mais horas ali, né? São vários pontos. Se eu fizer muito esforço suar, mais ele acaba soltando. Não seria ideal para fazer exercício físico, embora algumas vezes a gente recomenda que faça o esforço para poder avaliar, ver, né? Sim. Mas tem uns dispositivos que estão caminhando para isso, cada vez mais moderno, para justamente fazer essa análise durante o treinamento, né, que é o ideal, né? Eu digo isso porque o teste ergométrico cardiopulmonar, por exemplo, a gente faz ali em 15 minutos, 20 minutos no máximo, dentro de um ambiente, uma sala refrigerada, né? Um esforço que vai aumentando gradualmente. É importante, são protocolos validados, mas eles não simulam uma corrida de rua, né? Uma temperatura mais alta, com o paciente se expondo a uma desidratação, a uma hipertermia eventualmente, uma perda de sódio durante uma prova mais longa de endurance, né? Que são, né, os temores aí do que o atleta se expõe durante uma prova mais extenuante, né? Quanto tempo mede mais ou menos uma prova de triatlon dessa? Por exemplo, uma prova de triatlo essa prova que ocorre em Fortaleza, né, de 70,3, né, o campeão faz ali em 3 horas e 40, 3 horas e 50, né, os mortais como a gente consegue fazer ali entre 6 horas, 6 horas e pouquinho, exatamente. Poxa, mas você passa 6 horas. Mas é o limite, até 8 horas que eles aceitam você completar, até 8 horas. Mas 6 horas, você ou correndo, ou nadando, ou na bicicleta. Mas tem algum descanso? Você que define o descanso, né? Teoricamente Tem gente que pega direto? É direto, tem que ser direto. Aí tem que ser. Descanso significa perda de tempo ali, né? Claro. Então um cara que fez em 3 horas e 50 minutos foi bem intenso, né? Bem intenso, exatamente. Então ele nada ali 1.900, né? Nada 1.900, faz 90 de bicicleta e corre 21, que é a minha maratona. Faz 900 metros de... 1.900, né? 1 quilômetro e 900... quase 2 quilômetros quase 2 quilômetros de natação. 90 de bicicleta. 90 quilômetros de bicicleta e 21 de corrida. Meia maratona. Rapaz, mas esse é a meia distância, né, que chama, né? É a distância mesmo, Ironman, mesmo, full, que chama, é o dobro disso aí. Então é quase 4 km de natação. Essa é a prova mais popular do Ironman, vamos dizer assim. Para os mortais participarem. Exatamente. Tornou até a modalidade mais popular mesmo, né? Mais popular. Aí existe o Ironman, como é o nome? Ironman full? É o full, né? Completo, né? Completo. Que é o Ironman surgiu da distância, a distância que é o dobro dessa, na verdade, né? É 3.800 nadando, né? 180 de bike e 42 de corrida. Rapaz, exatamente. Então veja que é difícil ter um laboratório que simula essa situação. Não dá uma esteira de você fazer isso. Não tem como você liberar 100% que está tudo ok para fazer uma atividade física dessa. Mesmo uma partida de futebol que dura aí, né? 1 hora e 45 minutos, 1 hora e meia ali correndo, dependendo da situação, um sol, uma temperatura mais alta, uma umidade maior, né? Então o que se faz ali nos exames pré-participativos é uma triagem mesmo, tentando identificar situações mais agudas. Não consigo prever 100%, mas
quase isso a gente Claro. consegue. E quando eu falo quase isso, é porque tem uma pequena parcela, né? Um pessoal muito pequeno que não consegue identificar situações eventuais que possam acontecer, né? Uhum. Que aí não depende só simplesmente do indivíduo ali, né? Da saúde dele, mas da circunstância, como é que foi a noite anterior, se o sono está claro. adequado, a hidratação está ok, a temperatura durante a atividade Fatores física. São vários fatores externos que determinam um evento ali que possa estar acontecendo, né? Não necessariamente a saúde dele e o organismo em si, mas tem todos os elementos para definir uma tragédia, né? Uma tragédia. Rapaz, porque eu falei isso também, porque teve esse caso do São Caetano, mas eu vi um vídeo, eu não sei qual foi o jogador e nem um time, mas... E o engraçado foi que filmou, assim, a câmera tava nele, hoje tem muitas câmeras, né, no campo, assim, então seguiram ele. Ele sofreu, acho que fez uma falta em alguém e recebeu um cartão amarelo. Aí filma ele, né, fazendo a falta simples, assim, recebeu um cartão amarelo e ele riu, assim, aquele riso irônico, né, porque recebeu um cartão amarelo sem concordar, riu, balançou a cabeça e caiu. Rapaz, foi assim, é como se tivessem tirado a alma dele. Ali, né? E aí os jogadores correram, se desesperaram, os médicos, os dois times, né, correram e tal, todo o jogo parou, né, o cara morreu. E aí, assim, eu acho que tá nessa aí de você não identificar, né? Os pontos que você não consegue prever, né? Assim, a morte súbita vai acontecer quando? Quando existe o que a gente consegue ver, né? Quando existe exagero ali, um abuso, um esforço, enfim. Ou então existe uma doença, né, uma condição clínica que não foi diagnosticada ou que foi diagnosticada, mas não foi devidamente controlada, né? Sim. Meio que a maioria dos casos estão nessa CA, né? Agora, vale ressaltar que é muito raro, né? Exatamente. Agora tem os fatos que eventualmente fogem essa regra, né? Você deixa tudo tudo avaliado, tudo bem dimensionado, né? E aí, por isso que eu quero colocar aqui, para não gerar realmente monstros, Claro, né? claro. Que são eventuais eventos totalmente imprevisíveis, assim, né? Foge do controle, né? Mas, felizmente, é uma raridade. Muito, né? É muito raro. Eu queria até trazer agora, né? Mês passado teve o Congresso do Colégio Americano de Cardiologia, e eles trouxeram um apanhado, né? Um estudo bem interessante das mortes que ocorreram em eventos de maratona e meia maratona nos Estados Unidos na última década. Então, todas as provas que ocorreram na última década na verdade foi de 2013 até 2023. E eles seguiram 29 mil pessoas que finalizaram essas provas. 29 milhões de pessoas que finalizaram essas provas. Sim. Quantas mortes ocorreram paradas durante essa corrida? Foram 173. Foi mesmo. Então, 173 de e 29 milhões de pessoas. Percentual muito, percentual muito pequeno. Então, é como se fosse um em cada 200 mil participações. Né? E interessante que eles mapearam e foram ver as causas, né? Quem corre maratona, geralmente é o perfil de pacientes de mais idade, ali, 40 anos, então, cabe naquele grupo acima dos 35. E, de fato, a doença mais frequente foi a doença coronariana, né? Essa que você falou. Interessante que tem o mesmo trabalho na década anterior. Né? E às vezes a gente fica imaginando, poxa vida, está aumentando a incidência tá morrendo mais gente, está morrendo mais atletas, às vezes a gente cria essa ideia. Mas a incidência foi a mesma. Então a incidência está bem parecida. E o interessante é o seguinte, que eles viram que os eventos que ocorreram nessa última década mais recente teve um desfecho melhor. Então teve um aparato, né? De ter tido atendimento, atento, contento lá, e que reanimaram esse participante. Certo. Então, perceba, houve aparentemente estável a incidência de paradas, embora raras, mas um fato positivo é que parece que as organizações estão mais prontas ali para atender esse evento, e a mortalidade foi menor do que na década passada. Perfeito. Né? Então, e aí a gente vê, ou eles estão mais bem preparados, ou os pacientes estão chegando um pouco mais bem avaliados. Bem avaliados. Aqueles que eventualmente poderiam ter parado já não estão participando, estão sendo liberados. Né? Então, há um contexto que
Às vezes a gente fica com a ideia de que tem mais atleta morrendo, né? A gente fica, né, com essa ideia, mas não, a incidência parece ser menor, pelo menos nesse grupo de maratona, tá certo? E que eles, quando ocorre o evento, ele está sendo mais bem assistido. Bem assistido. Agora, a gente, assim, falando do atleta mesmo, né, que é o nosso foco aqui, o atleta amador, né, como a gente tá, em quanto tempo ele tem que fazer exames? Porque, por exemplo, você falou que já corre há 8 anos, né? Certo. Já faz triatlon há 5 anos. Então você já está um tempo aí nesse mundo, né? Depois que você faz esses primeiros exames, mesmo esse mais profundo, né? O ecocardiograma e tal, se está tudo bem, se você consegue tudo bem, quanto tempo é interessante você repetir? Ou só se você sentir algum desconforto, alguma mudança na sua rotina? Pronto, é interessante. Começa a partir dos atletas profissionais, né? Sim. Que, teoricamente são os mais rígidos, são mais saudáveis e que estão ali praticando dia a dia, né? As próprias federações recomendam que eles façam anualmente esse teste. Anualmente, né? Esse teste, tá certo? Esses testes, né? Então ele faz reflete o exame físico, a conversa dele na anamnese, o eletrocardiograma e, obviamente, está mais acessível, faz logo o ecocardiograma e faz o teste ergométrico. O teste ergométrico é recomendado, principalmente que se faz mais intenso, tá certo? Então, o teste ergométrico tem que estar dentro da avaliação. Trazendo para o atleta amador, né, se ele faz uma atividade mais moderada, a gente pode ficar ali a cada 2 anos fazer essa revisão, desde que não haja nenhum outro fator de risco, né? Se ele for hipertenso, se ele for diabético, se tiver colesterol alterado, se tiver outra doença, não, aí cumpre uma vigilância mais precoce, a cada ano, a cada 6 meses, pela comorbidade que ele já apresenta, né? Se o paciente é sadio ali, mas é amador, mas é um amador que compete em alta intensidade, né? Eu recomendo que faça anualmente também todo esse check-up. Igual atleta profissional. Fazer pelo menos o eletro, o ecocardiograma e o teste ergométrico, esses 3 exames aí, esse pacote aí, vamos dizer, fazer para ficar mais seguro que está tudo bem, né? Além disso, tem os exames laboratoriais, que a gente não pode deixar de falar, né? Sim. Então, investigar se tem uma anemia, tem um estudo exame de sangue, né? Exame de colesterol, exatamente, né? A dinâmica do ferro, que pode acontecer, né? E essa avaliação tem que estar sempre em dia, né? Para a gente seguir ali. Claro, para continuar de uma maneira segura, né? Não ter nenhuma. Exatamente. Fazer o possível, né? Porque tem, assim, se tiver alguma fatalidade, que você tenha pelo menos ficado respaldado ali. Se antecipar aquela situação e identificar, né? E como é que a pessoa solicita isso, doutor? Assim, vamos supor, eu quero entrar no mundo de corrida, né? Vou começar a correr ou fazer mesmo uma musculação mais intensa, vou fazer não sei, sou sedentário e quero agora começar. Qual é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer? Você já falou dos exames, né, que precisam ser feitos, mas qual profissional procurar? Já procura diretamente o cardiologista ou vai para um clínico geral e solicita como é a logística disso? Essa avaliação, até mesmo os cardiologistas, às vezes é um acesso mais restrito, né? E essa avaliação pré-participativa inicial pode ser feita realmente pelo seu clínico geral, né? O ginecologista ali já pode fazer essa avaliação inicial, né? O geriatra, o paciente mais idoso. Tá? Se tiver o cardiologista, passa por ele lá, dá tudo certo, enfim. Então, chegar, olha, que estou querendo fazer o meu check-up, vou aumentar a intensidade dos meus treinos, quero partir para uma modalidade que vai exigir um pouco mais do meu corpo, quero se sentir mais seguro, né, dessa nova jornada, né, que eu estou querendo viver aí. Né? E aí, nesse momento, feito todo esse cuidado, essa investigação inicial, né? Com o eletrocardiograma que é fácil acessar, ter acesso, enfim, pedir um ecocardiograma, o teste ergométrico, já que a intensidade vai ser mais intensa. Mas esses exames, o cardiologista que passa ou o clínico pode passar? O clínico pode se antecipar. Imagino que o clínico pode se antecipar. Não pode limitar o acesso. Aí, caso tenha alguma alteração, é que encaminha para o cardiologista. Né? Então, assim, vai para o cardiologista que trabalha com esporte, geralmente aquele paciente que faz uma atividade bem mais intensa, né? Ou então ele já tem alguma comorbidade, é hipertenso, diabético, ou então já é coronariopata e quer fazer uma atividade mais intensa, né? Ou tem uma cardiopatia prévia, quer ter segurança, quer fazer o ajuste da sua patologia aí
deixá-lo apto a fazer a sua atividade física que ele quer, bem-estar, enfim, qualidade de vida, né? Então aí entraria para o especialista para fazer esse cuidado, essa avaliação em segmento, né? Mas uma avaliação inicial, uma triagem inicial, o clínico consegue entregar essa resposta. Perfeito. Mas esse exame mais tipo da esteira, né? Que aí é com o cardiologista. Sim, aí sim, esse exame é cardiograma, o teste ergométrico, sim, aí ficaria realmente, aí entraria precisa de uma atenção especial, né? Sim. Cardiologista, o médico do esporte, também com um papel importantíssimo isso aí, nessa análise mais global do paciente. E aí ele consegue entregar tanto essa avaliação e uma orientação adequada para o paciente seguir firme e seguro aí na sua atividade física. Perfeito, né? Então, assim, acesso tem, né? Porque eu vejo que hoje tudo é muito... Exatamente. Tem muitas informações, né? E aí procurar os profissionais para poder ajudá-lo, né? E aí, geralmente, quando gera uma dúvida, uma insegurança do clínico ali para liberar ou não, ou então ele reconhece algum fator que possa eventualmente trazer um prejuízo maior para o paciente, aí vem o encaminhamento. Perfeito. Né, para fazer uma avaliação um pouco mais completa, mais ampla, ver um detalhe ou outro, fazer um ajuste de terapia, medicação, né? Perfeito. E aí vai dentro da parte de orientações comportamentais, alimentares, terapêutica clínica, né? E uma prescrição adequada do exercício físico. Muitas vezes a gente chega até a conversar com os educadores físicos, com o treinador do paciente, para tentar alinhar justamente a sua condição clínica a um treino mais eficiente. Ali, Perfeito. Né? A gente está se caminhando já para o final aqui, doutor, e tem uma dúvida que eu não queria terminar antes de perguntar. Hormônios, né? Assim, porque você falou de uma faixa etária de 35 para cima, que normalmente precisa de um exame mais detalhado, e é justamente uma faixa etária também que está procurando profissionais para reposição hormonal, tipo testosterona, né? Que às vezes diminui com o tempo e tal. E existem essas indicações mais controladas, né? Assim, que o paciente vai lá no médico, o médico passa para normalizar ali, até para melhorar nos exercícios físicos e tal. Mas existem também os exageros aí, o pessoal usando anabolizantes aí para melhorar a performance, principalmente de peso, né? E tal, ficar mais musculoso e tudo. Isso interfere também, pode causar problemas para você que quer ser um atleta e está utilizando isso para melhorar a sua performance? Interfere, assim, inclusive é um motivo de preocupação nossa, até na comunidade de cardiologistas e clínicos em geral, né? Nos tem chamado a atenção a utilização dessas substâncias, né? Há relatos que dizem que em torno de 3% da população usa, né? Se a gente considerar a população mais ativa ali que pratica academia, esse percentual pode até triplicar, chegar a 10, 15% de utilização, e tem algumas situações que a indicação é bem precisa e deve-se utilizar, não é isso? Mas a nossa preocupação é com o exagero que a gente está vendo e meio que a banalização do uso da substância, tá certo? E é sabido os malefícios que isso pode trazer, né? Do ponto de vista das doenças cardiovasculares, são substâncias que podem, inclusive, aumentar a pressão arterial, contribuir para o aumento da pressão, podem aumentar a doença aterosclerótica por distúrbios dos níveis de colesterol, tá certo? Podem causar danos diretos da musculatura do coração, né? Uma hipertrofia exagerada ali. E mais do que isso, ele cresce as fibras do coração, mas cresce um tecido de fibrose também nesse músculo, tá? Então ele cresce, mas mas não cresce, mas ele perde um pouco a sua função, perde a sua função, não é isso? E além dos distúrbios do endotélio, né, a alteração do metabolismo do óxido nítrico, são situações que podem levar ao aumento da pressão, risco de trombose, né, aumento do risco de trombose, alteração do colesterol, doença aterosclerótica e lesão do músculo, que é a insuficiência cardíaca, né? Tá certo?
falo isso das situações realmente de uso indiscriminado sem a indicação precisa. Né? Então a gente fica preocupado diante desse número aumentado de utilização e a gente não sabe como é que vai ser daqui a alguns anos, como é que estarão esses pacientes. Resultado né? disso, né? Exato. Inclusive, eu particularmente eu trabalho no grupo que a gente faz essa avaliação ecocardiográfica com um pouco mais de detalhe. Né? A gente utiliza, além daquela avaliação convencional, a gente utiliza ferramentas como o strain do miocárdio, o trabalho miocárdico, isso serve justamente para identificar de modo precoce essas deformações, as deformidades, aliás, que eventualmente o músculo pode dar, né, de modo precoce, para que seja feita a intervenção. E, de fato, vários atletas, assim, pacientes nesse perfil procuram a gente para avaliar, a gente já identifica alguma disfunção e que a recomendação é realmente diminuir a dose do hormônio, às vezes até entrar com medicação, né, já para tratar um quadro de insuficiência cardíaca que pode estar se iniciando aí, um paciente jovem que não deveria, que não há necessidade, né? Que não havia necessidade. Né? Então, esse trabalho, principalmente de conscientização precisa usar cada vez menos, né? E que se ele se utilize lá com o médico prescritor, que muitas vezes não é nem o médico que prescreve, né? Às vezes ele recebe a orientação aí do treinador, colega, do amigo, enfim, né? E há uma exposição, de fato, há essa exposição acontecendo, né? Não, eu perguntei isso porque, conversando aqui com a ginecologista uma vez, e ela, sobre reposição hormonal em mulher, na menopausa, né? Que a mulher para ali os hormônios, então, e que é bem benéfico, assim, para as mulheres, essa reposição hormonal ser feita de uma maneira controlada, né? E ela disse que chegam as meninas jovens, não estão nem na menopausa, né? Já pedindo, ó, doutor, eu quero testosterona, eu quero... Aí ela, não vou, você não precisa, por que você está pedindo? Então, assim, realmente está aumentando em mulheres também, né? Exato. Em mulheres também, assim. E isso é um problema para homens e para mulheres, né? Sim, perfeito. Para homens e para mulheres. É uma situação que realmente é interessante ter, não sei como é que eles são orientados, né? Assim, porque é saúde pública isso aí. Né? Exatamente, é o que a gente fala. Pelo percentual de usuários hoje, pode ser que gere um problema, né, significativo aí daqui para frente. No futuro, porque hoje está, né, se usando. Exatamente. Né? É só o que você falou aí, do que pode acontecer, só a parte cardíaca, né? A gente está falando só da parte do coração, já dá medo, né? Já dá medo, né? Poxa, cara, você tem profissionais que precisam daquilo para viver, né? Às vezes tá lá o cara do... Né? O fisiculturista, não. O fisiculturista ele vive disso, né? É uma profissão que tem que se expor a alguns riscos. Então, cara, mas aí fazer isso sem um objetivo, né? Só para, de repente, manter o shape. Né? E aí, mais do que isso, às vezes a gente... Ele faz uso da medicação para ter o shape, mas aí o básico às vezes não é bem feito, né? Então o sono não é adequado, o estresse, a alimentação, né? O treino, enfim. E aí dá uma exposição a essa situação. E diferente do atleta fisiculturista lá que o cara faz, mas ele é uma rotina total. Absurda. E que já prejudica. Já prejudica mesmo sendo existe ali, tem médico, tudo disciplinado, tudo direitinho, mas eles já sabem que tem um. Eles já sabem que tem um fisiculturista que eu vi, rapaz, se eu não tomar mais hormônio, nem ereção eu vou ter mais. Ele disse, se ele não tomar, chegou no nível, né? Que ele não vai ter. Então, fisiológico como um psicológico. Então, doutor, a gente está finalizando aqui. Eu queria deixar o Instagram dele, Tony, por gentileza, aqui. Não sei, as pessoas assim, querendo acelerar o processo. Aí, respostas mais rápidas, né? Deixar aqui, Tony. Zé Diógenes, né? Diógenes de Ribeiro, cardiologia e ecocardiografia, medicina do esporte. Perfeito. Aí tá aqui você. É com a família aí, tá aí aí foi um triatlo. Uma prova aqui da FETRIES aqui, local. Perfeito. Desce mais aqui, Tony. Correndo também. Fez da Unimed, teve um corrida da Unimed. Tá ótimo. É atleta, doutor é atleta. Ironman. Isso aqui foi a última prova que a gente fez. Fica aí, Tony. Foi aqui em Fortaleza? Foi aqui em Fortaleza, prova de Fortaleza. Aí concluindo a prova aí. Você concluindo. Exato. Quanto tempo foi essa daí? Foi
6 horas e 20. Foi mesmo. E o primeiro foi aquele 3 horas e... 3 e 40. Eu vou para participar da festa aí. Pô, mas 3 e 40 Mas é bom, muito, mas é muito. não, Agora 6 horas, você conta ele, olha a alegria. Exato, Você passar 6 horas e Recebido 20. pela família é uma alegria assim. Não, é uma vitória, porque para voltar, Tony, porque eu vou dizer, você não assim, não é a sua principal atuação ser atleta, mas você fazer uma prova de Ironman, assim, mesmo que não seja a nível profissional, a minha concepção é uma vitória. É uma vitória, você é um vitorioso, assim, é uma vitória pessoal, né? É um vitorioso, não tá? Porque a nossa vida, como eu iniciei aqui falando isso, a nossa vida já é tão corrida, tantas atividades para fazer, né? E você tirar um tempo ali para fazer tirar, porque para chegar, você finalizar uma prova dessa aí, não é da noite pro 4 dia, meses amigo. assim, intenso. Se eu fosse correr aí, Tony, vai lá, começa. Então é uma vitória, Com certeza. Né? Pois, doutor? É verdade. Eu aproveito isso aí para deixar uma mensagem, inclusive para os colegas médicos, né? Para os pacientes e tal. E usando o gancho aí que você falou, né, da nossa vida corrida, né, que a gente se atribui de todas as obrigações, né? Mas eu sempre falo para os pacientes, inclusive, que eu pergunto e o seu momento, né? Sim. O momento que você se dedica à sua saúde, né? Então tirar meia horinha ali do dia para fazer uma atividade física não é só o benefício só muscular ou fisiológico, não, né? Mas mental também, né? De se desligar, né? É o momento que você está sem um celular ali, né? Então aliviar a cabeça, é um momento, sobretudo, de diversão. E aos poucos a brincadeira vai ganhando objetivos e de repente a gente completa aí, faz uns feitos como esse. É uma vitória, cara. Exatamente. É uma vitória. Se você for parar para pensar, você passa tanto tempo com o celular, né? Tem gente que pensa, não, vou descansar aqui, aí fica ali com o celular. Esse tempo que você está ali vendo a vida dos outros, você... meia hora, 40 minutos você passa ali, você podia estar fazendo uma atividade física. Fazendo saúde, né? Como a outra... para garantir a poupança. A poupança, exatamente, como ela falou aqui. É um investimento. Vamos, você não está pagando ali um investimento. É fazer isso com segurança. Com segurança, é claro. Pois, doutor Jorge, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Realmente é muito importante essa preparação para você iniciar, né, uma atividade física, um exercício físico. Ou de uma maneira mais amadora, ou de uma maneira mais profissional como a sua aqui, para mim é bem profissional. Para mim, né, Tony? Pra gente é o atleta, conversando com um atleta aqui mesmo. Mas que procure, né, profissionais assim como você para ajudá-lo nessa caminhada que realmente tem só benefícios, né? Perfeito. Só benefícios. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E sucesso aí desse projeto super interessante aí que a gente tem acompanhado aí. Perfeito, muito obrigado. E você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.